Olha, como contamos aqui no início dessa nossa edição, as vendas do varejo brasileiro avançaram acima do esperado em janeiro na comparação com o mês anterior. Resultado que também reforça as incertezas sobre o ciclo de cortes da taxa de juros pelo Banco Central. É a Maria Regina Silva, editora da Broadcast, que chega agora para conversar aqui com a gente, trazer mais detalhes sobre isso, né, Maria Regina? Porque de fato o que a gente tem ainda é uma resiliência muito grande nesse consumo brasileiro, mesmo a gente tendo taxa Selic a 15%. Bom dia, querida. Bom dia, Débora. Bom dia também a quem nos acompanha. Isso mesmo, Débora. Há uma certa resistência quando avaliamos esses dados de atividade, sobretudo essa pesquisa mensal de comércio informada hoje pelo IBGE, que trouxe aí números positivos, né, reforçando, mostrando o crescimento nas vendas varejistas, tanto no conceito restrito quanto no conceito ampliado, que considera vendas de veículos e material de construção. Esses resultados, alta de 0,9% do varejo restrito, ou melhor dizendo, de 0,4% do varejo restrito e de 0,9% no varejo ampliado, ambas as taxas superaram as expectativas. E essas taxas vêm depois de quedas registradas lá em dezembro. Então, esses resultados reforçam a expectativa de especialistas de que o Brasil, né, as vendas varejistas, terão um primeiro trimestre positivo. Conforme cálculos feitos pelo Projeções Broadcast, o carrego estatístico, ou seja, a herança estatística que esses números de janeiro deixam, eles deixam uma herança positiva, ou seja, a expectativa é de um crescimento na faixa de 0,5% nas vendas varejistas, tanto no conceito restrito quanto no conceito ampliado no primeiro trimestre. E aí, no fim do ano, o varejo como um todo mostraria, pelo menos por enquanto, um crescimento de 1,2%. E o que é que ajudou a estimular, a trazer esse varejo para o positivo? No caso do varejo ampliado, houve crescimento, praticamente a queda registrada nas vendas de veículos lá em dezembro, ela mais o resultado de agora mais que compensou a queda registrada lá em dezembro de vendas de veículos. Também houve um resultado um pouco melhor, perdão, das vendas de material de construção. Agora, quando olhamos para o varejo restrito, destaco o crescimento em vendas de hiper e supermercados, reforçando aí, Débora, que o consumo continua forte, sobretudo o consumo das famílias. E aí, quando a gente olha para essa parte que depende mais de crédito, que é o mercado de veículos, o material de construção, a gente também vê que há um interesse, né, há um crescimento dessas vendas, mesmo no momento de política monetária restritiva, ou seja, uma Selic que está em 15% ao ano, ou seja, bastante elevada. Segundo o IBGE, das 8 atividades pesquisadas, metade subiu em janeiro em relação a dezembro. Bom, agora, quando a gente olha para frente no sentido de política monetária, Débora, eh, os dados não deixam claro aí, né, qual deve ser a postura do Banco Central na reunião da semana que vem, na decisão de política monetária da semana que vem, sobretudo neste momento de incertezas com relação à guerra no Oriente Médio. Nesta semana houve ali uma mudança nas expectativas, né, para um recuo menos intenso na Selic na semana que vem, para 0,25 ponto, isso na curva futura. Os departamentos econômicos continuam indecisos, né, divididos entre um corte de 0,25 e de meio ponto, e essa indecisão agora também abarca os juros futuros, a curva futura, dado que há muita incerteza com relação a esse conflito, né? Uma hora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que a guerra pode terminar em breve, noutra a gente tem aí
novos ataques, com possibilidades, né, de ataques ali também no Estreito de Hormuz, principal rota aí de distribuição do petróleo global. Então, tudo isso deve ser levado em conta, segundo os especialistas, deve ser levado em conta pelo Banco Central. Então, esses dados do varejo, Débora, mais fortes, acabam reforçando essa cautela já existente, né, sobretudo agora por conta dessas incertezas, ou seja, é um banco central que, ao que tudo indica, deve permanecer cauteloso e mercado seguindo aí dividido com relação ao recuo, né, se vai ser um recuo de 0,25 ou meio ponto percentual. Tanto que, Débora, hoje os juros futuros aí vão para um viés de alta, assim como o dólar em relação ao real e o Ibovespa indicando uma abertura em queda. Débora. Obrigada, então, minha querida, por todas as atualizações. Bom dia aí para você e para todo o time da Broad. Eu que agradeço, ótimo dia para vocês também. Obrigada, até mais.